Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo 9, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos falar hoje sobre a glória de Deus que enche o templo. No Stories do Instagram e do Facebook, do meu perfil, Rubenita Leão, eu coloquei ontem uma planta do templo com a identificação de cada partezinha. Até fiz menção da questão do mar de fundição que nós falamos ontem, que eu disse que era aquela grande pia de bronze onde os sacerdotes, faziam a sua purificação. Então, fiz a distinção ontem e coloquei lá no Stories essa planta, esse vislumbre do Templo de Salomão. E, gente, todas as vezes que eu olho para isso, para aquele templo, era uma grandiosidade muito grande, o Templo de Salomão. Por isso que era o orgulho, para todo o povo de Israel, aquele templo. E aqui nós vamos vivenciar agora em Crônicas, justamente, a finalização e a inauguração do templo e a glória de Deus que enche todo esse templo, e a aliança que Deus vai fazer com Salomão. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Semelhantemente aconteceu lá em Levítico 9:23, que vai falar do primeiro tabernáculo, aquele que foi feito no deserto ainda por Moisés. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos, os instrumentos musicais do Senhor que Davi tinha feito para eles se utilizarem nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam a trombeta estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Lá no desenho que eu coloquei, dá para você ver nitidamente esses ambientes de forma separada. Se você perdeu isso, eu vou postar novamente para que você tenha a oportunidade de visualizar, isso que nós estamos lendo aqui. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel, junto com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começou a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias, já havia celebrado a consagração do altar, e a festa durante 7 dias. E no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram, alegres, de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a todo Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar,
para a casa do sacrifício, e se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou enviar pestes entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, e que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo o que te ordenei, guardarei os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reinado, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Isso está lá em 1 Reis, essa promessa, 1 Reis 2:4, né? E aí lá você pode relembrar quão emocionante foi esse dia para o rei Davi. Porém, se vós desviardes, deixardes os meus estatutos, meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servir a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei sobre a minha presença e a tornarei em provérbios e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com a terra e com o povo e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses. E não só se apegaram, adoraram a outros deuses e os serviram, e por isso sobre eles veio todo esse mal. Nós vamos ver que isto aqui, exatamente isso, vai acontecer ao povo. E Deus os alertou. E aí nós vamos ver no capítulo 8 os demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zoba e a tomou. Também edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também Bet-Horon e de cima e de baixo cidades fortificadas com muros, portas, ferrolhos. Então todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus e que não eram de Israel, e seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. A esse fez Salomão trabalhadores forçados até o dia de hoje. E Salomão fez subir, sabe quem? A filha de Faraó, que ele tinha tomado como esposa? Pois é, fez ela subir da cidade de Davi para a casa em que ele edificara para ela. Porque disse, minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares os quais entrou a arca do Senhor. Bonito, não é? Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor e fez um altar que tinha edificado diante do Senhor, diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festas fixas,
3 vezes no ano, nas festas de pães asmos, nas festas da semana e na festa do tabernáculo. Todas essas festas estão lá no Pentateuco porque foram determinadas pelo Senhor, né? Em Números 28, você vai verificar isso, Êxodo 23, do 14 ao 17, do 34 22, Números 28, Deuteronômio 16, nós vamos ver relatos dessas festas. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai dispôs os turnos dos sacerdotes, de todos os ministérios, também dos levitas, dos cargos, para louvarem ao Senhor e servirem diante do sacerdote, segundo o dever de cada dia, os porteiros, os seus turnos, né? Tudo isso Davi já tinha deixado muito bem organizado. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Capítulo 9, nós vamos ver o episódio da rainha de Sabá. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, e ela vai comparecer perante Salomão e lhe expôs tudo que estava na sua mente. Foi uma verdadeira conferência isso aqui. E Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada houve de profundo demais que ele não pudesse explicar à rainha de Sabá. Ela, vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que este edificara, a comida da sua mesa, dos seus oficiais, dos seus criados, copeiros, os trajes, os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, tudo foi observado pela rainha de Sabá, E ela, sabe o que ela disse? Foi verdade as palavras ao teu respeito, o que ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não acreditei no que estavam falando, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepuja a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, felizes são os teus servos, que estão diante de ti e te ouvem a tua sabedoria. E bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel, para estabelecer para sempre. Por isso, te constituiu rei sobre ele, para executares o juízo e a justiça. E aí ela vai, dar presentes ao rei, ela também vai levar presentes, também que o rei Salomão vai dar a ela. E ainda aqui no capítulo 9 nós vamos ver detalhamento do quê? De toda a riqueza de Salomão, O peso do ouro que trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos. Quanta coisa, não é? E aí, afora o que entrava dos vendedores, dos negociantes, fez Salomão 200 paveses de ouro trazido, batido esse ouro era, codificado. 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido e pôs na casa do bosque do Líbano, Então aqui ele vai falar um pouquinho de toda essa riqueza. E por fim, nós vamos ver a morte de Salomão, aqui ainda no capítulo 9. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Natã, profeta, e na profecia de Aias, de Ossilonita, e nas visões de Ido, vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? 40 anos reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, e descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu pai,
na cidade de Davi, seu pai, ele foi sepultado. E Roboão, seu filho, vai reinar em seu lugar. Então você percebeu que normalmente quando a gente finaliza um capítulo, né, e ele fala, quanto aos demais atos do rei fulano de tal, está escrito no livro dos reis, está escrito nas crônicas. Salomão é o único que a gente ouve aqui, né, falando que muita gente escreveu sobre Salomão. Na história de Natã, né, o livro de história de Natã, que era profeta, né? Ou também no livro de profecia de Aias, o Selonita, nas visões de Ido, o vidente, todos eles vão escrever a respeito de Salomão. E até mesmo hoje, nos dias de hoje, no mundo empresarial, há muita literatura falando a respeito, né, qual seria o segredo de tanta riqueza, o segredo do sucesso do reinado de Salomão, né? O homem mais sábio do mundo. E nós podemos ver nos relatos de reis, nos relatos de Samuel, que infelizmente Salomão começou muito bem, mas até mesmo toda a sabedoria que Deus deu a ele, ele não soube terminar os seus dias rendido aos pés do Senhor. Nós já ouvimos também aqui, na nossa leitura bíblica, que Salomão, o seu coração foi pervertido a tantas mulheres que ele se casou. É triste, não é? Mas é um alerta para mim e para você. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração e queremos Te pedir que o Senhor seja sempre o centro da nossa vida. Queremos declarar que Tu és não só o nosso Salvador, mas Tu és o nosso Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso és Tu. E queremos finalizar os nossos dias rendido aos teus pés, comprometidos com a tua palavra, todos os dias rendendo graças ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.